Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro dos Salmos. Nós vamos passear por alguns desses capítulos do livro de Salmos. Hoje a mensagem é baseada no livro dos Salmos. Estamos dentro de uma série. Nesse ano, a série é sobre a mensagem dos livros do Antigo Testamento. Já chegamos no livro dos Salmos. Se você quiser acompanhar as outras pregações, basta acessar aqui no canal no YouTube e você vai encontrar uma playlist chamada A Mensagem do Antigo Testamento. E ali você tem as pregações desde Gênesis até Jó. E estamos em Salmos e a nossa ideia até o final do ano é pregarmos todos os livros do Antigo Testamento de uma maneira panorâmica, porém em um formato de sermão, com aplicações e tudo mais, tá bom? Então, para aqueles que já estão acostumados aí, sabem bem do que a gente está falando. Estamos todos em Salmos? Muito jóia. Eu quero orar para que Deus nos ajude nessa hora, tá? Vamos orar? Querido Pai, tem misericórdia de nós. Nós entendemos que vivemos dias difíceis, mas mais do que nunca o que precisamos é da Tua Palavra. Portanto, eu imploro a Tua visitação nas nossas vidas nessa hora. Que o Teu Santo Espírito abra os olhos do nosso coração, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém. Amém. Não se preocupe. No final das contas, tudo vai ficar bem. Você concorda com essa frase? E concorda talvez com tantas outras frases parecidas com essa que nós ouvimos nos nossos dias? Normalmente frases como estas são ditas a pessoas que enfrentam algum tipo de situação difícil. E essas frases são ditas na tentativa de oferecer algum tipo de consolo para essas pessoas. E ela é aplicada a várias situações. Nós podemos ouvir frases assim na boca de um pai, que diz para o seu filho que acabou de ralar o joelho porque caiu de bicicleta: filho, não chore, daqui a pouco a dor vai passar, logo logo. Nós ouvimos isso na boca de um pai, mas também ouvimos isso dos lábios de um amigo que consola aquela mãe que acabou de perder um filho para uma doença terrível, em que ele senta ao lado dessa mãe e diz: não desanime, no final das contas, tudo vai dar certo. Você já ouviu frases assim? Você já disse frases como essas? Diante de tantas dúvidas, a questão principal a ser respondida nessa noite é a seguinte: será mesmo que no final de tudo vai dar certo? Será mesmo que essa frase reflete a verdade? Será que no final tudo ficará bem? Afinal de contas, o mundo em que nós vivemos é tão cruel. Há tanta dor, tanta doença, tanta calamidade, tanto sofrimento. Em um momento nós somos assaltados por dores físicas, em outro momento nós somos assaltados por dores emocionais. Nessa vida nós somos passíveis de sermos traídos, de sermos enganados, de sermos roubados, oprimidos e até mesmo abandonados. Nós experimentamos o luto, nós experimentamos a fome, a angústia, o ódio, a tristeza, a desilusão. Nós passamos por fome, passamos por sede, passamos por frio. Nós somos afligidos pela ansiedade, pelo medo, pelo terror, pelas incertezas, pelas dúvidas quanto ao futuro. Nós vivemos preocupados com as pessoas a quem amamos, nós vivemos apreensivos com que pessoas que nos odeiam possam nos fazer. Será mesmo que diante de tanta coisa ruim que nós experimentamos nessa vida, nós podemos confiar no fato de que um dia tudo ficará bem? Será que este é um alicerce confiável, sobre o qual nós podemos apoiar todas as nossas expectativas? E se tudo não ficar bem? E se as coisas apenas piorarem? E se além da dor que nós sentimos, coisas terríveis nos acontecerem? Será que há algo ao qual podemos nos agarrar? Será que há alguma esperança que podemos ter nessa vida? Há de fato algo ou alguém que nos dê a certeza de que um dia tudo dará certo no final e que a dor irá passar para sempre? Existe um livro na Bíblia que foi escrito exatamente
para nos oferecer uma resposta definitiva a essas perguntas. Trata-se desse livro que você está olhando nessa noite, o livro dos Salmos. Originalmente, esse livro era chamado pelos judeus de o livro dos louvores, que é a tradução, essa expressão é a tradução da expressão em hebraico, vou tentar falar aqui, tá? Sefer Tehillim. Sefer Tehillim. O livro dos louvores, em hebraico. Quando o Antigo Testamento foi traduzido para a língua grega, o nome desse livro passou a ser conhecido como o livro dos Salmos, ou o Saltério, que significa o conjunto de canções que devem ser cantadas com o acompanhamento de instrumentos de cordas. Em outras palavras, os salmos são músicas, compostas pelo povo de Deus durante toda a sua história no Antigo Testamento. Então, o livro dos Salmos nada mais é do que uma grande pasta de músicas do povo judeu. Ou melhor dizendo, os Salmos são o inário da Bíblia. O inário da Bíblia. E esse inário, inspirado por Deus, é composto por poemas hebraicos, que são bem diferentes das poesias atuais. Porque nos nossos dias, para muitas pessoas, a beleza de uma poesia está na sua rima, ou na sua métrica, em que as linhas elas terminam sempre parecidas e com algum tipo de semelhança fonética ou auditiva. Porém, para um hebreu, a beleza de um poema não estava na rima das suas palavras, mas estava no ritmo das suas ideias. Para os judeus, o importante não era se as palavras rimavam ou não, mas se as ideias expressas naquela poesia tinham alguma relação umas com as outras. Em outras palavras, a rima não estava no som das palavras, mas a rima estava nas ideias expressas na poesia. E por ser composto por poesia, no livro dos Salmos nós não encontramos leis de Deus, ou não encontramos histórias da sua ação sobre o povo de Israel, porque o propósito dos Salmos é nos oferecer canções. Canções que nos expressem o relato das pessoas diante das coisas que Deus fez e que Deus falou. Ou seja, nesse livro nós vemos testemunhos pessoais, de relacionamentos vibrantes entre o povo de Deus e o próprio Deus. E essas expressões são escritas no decorrer de vários momentos diferentes na história do povo, como momentos de alegria e tristeza, ou momentos de festa ou de luto, momentos de vitória ou momentos de derrota. E nos Salmos nós vemos orações e hinos feitos por pessoas que confiavam em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, e se voltavam a Deus em dias de provação para encontrar algum tipo de refúgio debaixo das asas do Senhor. Cada salmo desse livro foi escrito em uma época diferente, por autores diferentes. Por exemplo, há um desses salmos que é o Salmo de Moisés, escrito 13 séculos antes de Cristo. E há outros salmos que descrevem o período em que o povo judeu voltou do exílio da Babilônia, cerca de 400 anos antes de Cristo. E dentro desse grande período, vários autores são citados. Por exemplo, 73 salmos são atribuídos ao rei Davi. 2 desses salmos, do livro de Salmos, são atribuídos a seu filho, Salomão. 12 são atribuídos aos filhos de Coré. 12 são atribuídos a Asaf. 1 a um tal de Emã, e mais 1 a um homem chamado Etã. Portanto, de 150 salmos, apenas 102 possuem uma indicação do seu autor. Os outros 48 são chamados de salmos órfãos, salmos sem indicação do seu autor, porque ninguém sabe quem os escreveu, ninguém sabe quem foi o pai da criança, né? Então, o salmo está aí totalmente sem título. Acredita-se que durante a história de Israel, sempre houve alguma espécie de livro dos Salmos. Obviamente um livro menor do que esse que nós temos hoje. Porém, ele foi, digamos assim, completado, compilado, apenas após o retorno dos judeus do exílio babilônico. Naquela época, você vai se lembrar, houve grandes reformas espirituais, reformas essas que incentivaram, por exemplo, a escrita dos livros de Crônicas, de Esdras e Neemias. E aproveitando esse momento de revitalização espiritual do povo, os judeus pós-exílicos compilaram o livro dos Salmos por volta do ano 300 a.C., que foi nessa época que a maioria dos salmos passou a ter título.
e subtítulo, que é o que você encontra na sua Bíblia. E essa edição final acabou dividindo os 150 salmos em 5 livros menores. Cada subdivisão dos salmos nos faz lembrar de uma época diferente na história de Israel. Por isso, apesar de que cada salmo possa ser lido individualmente e isolado dos outros salmos, no fim das contas, todos fazem parte de uma história maior, uma história que está sendo contada pelos organizadores desse livro que viveram no período pós-exílico. Então, o propósito desse livro era nos transmitir uma mensagem final, que é a soma, o resultado, da soma de todos os salmos juntos. E nessa noite eu quero te convidar a responder 2 grandes perguntas que vão balizar os 2 pontos dessa nossa mensagem. A primeira pergunta será: o que podemos aprender com os salmos? O que podemos aprender com os salmos? E neste ponto nós faremos uma análise da grande história que o livro dos Salmos nos conta e descobrir o que nós podemos aprender com tudo isso. A segunda pergunta dessa noite é: o que podemos fazer com os salmos? O que podemos fazer com eles? Será uma parte mais prática, onde nós vamos descobrir como o livro dos Salmos nos ajuda em nossa própria história de vida nesse mundo. Tá bom? Então, 2 perguntas: o que podemos aprender com os salmos e o que podemos fazer com os salmos. Vamos à primeira pergunta: o que podemos aprender com os salmos? O que podemos aprender com os salmos? Como eu já disse, os organizadores desse livro dividiram o seu conteúdo em 5 partes, que são chamadas de os 5 livros dentro de Salmos. Cada uma dessas partes traz a ideia de uma época diferente da história do povo de Israel. E em cada uma delas nós vemos Deus agindo de formas diferentes em favor do seu povo. Rapidamente nós vamos observar o conteúdo de cada um desses livros menores de Salmos. Vamos lá, o primeiro livro de Salmos, dentro de Salmos, está do capítulo 1 até o capítulo 41. Salmo 1 até Salmo 41. E nesse primeiro livro nós vemos que Deus liberta. Deus liberta. Nesse primeiro trecho do livro nós encontramos apenas 3 salmos anônimos. Salmo 1, 2 e o Salmo 33. Todos os demais são atribuídos ao rei Davi. E é exatamente sobre o reinado de Davi que esses salmos nos fazem lembrar. Quando nós lemos todos eles juntos, nós somos conduzidos desde a época em que Israel era oprimido por maus líderes, sejam os juízes, ou seja até mesmo o próprio rei Saul, e nós somos conduzidos até um período em que Davi assume o trono e Israel chega ao auge da sua história sob o reinado de Davi, sobre o povo de Deus. Então assim, o que nós lemos nesses salmos é composto de, primeiro, salmos de introdução, capítulo 1 e 2 do livro de Salmos. Nesses salmos, nós vamos dar um pouco mais de atenção, um pouco mais à frente, tá? Então, logo logo nós falaremos sobre eles. Em segundo lugar, nós vemos salmos de lamento. E aqui eu vou citar onde eles aparecem. Capítulo 3 até 7, depois capítulo 9 até 13, e depois capítulo 38 até 41. Nesses poemas, Davi retrata suas terríveis lutas. Tanto lutas externas contra inimigos ferozes, quanto lutas internas contra os seus próprios pecados, seus próprios temores. E sendo bem sincero, aqui Davi descreve as suas vitórias, mas também descreve as suas derrotas. Em terceiro tipo de salmos que nós encontramos nesse primeiro bloco, são salmos de adoração, Salmo 8, Salmo 25, até Salmo 33. Aqui Davi louva a Deus pela sua grandeza sobre a criação, e confia em Deus como um rei, o rei de toda a terra. Depois nós vemos os salmos de instrução, capítulos 14 até 24 e capítulo 34 até 37. Nesses salmos de instrução, Davi ensina a seus leitores. Ensina a respeito da tolice que é viver longe de Deus e que só em um relacionamento com o Senhor é possível se encontrar a verdadeira sabedoria e assim viver de modo pleno na terra. E por fim, nesse primeiro livro nós encontramos uma conclusão lá no capítulo 41, em especial no versículo 13. E eu gostaria que você abrisse lá, Salmo 41, versículo 13, nós leremos daqui a pouquinho esse versículo. Essa conclusão
ela é chamada de doxologia. Doxologia, não se perca pelas palavras. Essa é uma palavra grega que significa palavras de glória ou elogios a Deus. Então, doxologias servem para exaltar a Deus e elogiá-lo por tudo o que foi lido até aquele momento. Então, cada livro dos Salmos, você vai reparar, ele termina com uma doxologia como essa que nós já leremos. Acredita-se que essas doxologias, esses pequenos versículos que exaltam a Deus, no final de cada livro, elas foram inseridas aos Salmos pelos editores finais do livro, ali por volta de 300 anos antes de Cristo. Ou seja, depois de refletir sobre a mensagem do primeiro livro, onde nós vemos que Deus liberta o seu povo através do seu representante na terra, que era o rei Davi, os autores nos dizem o seguinte, Salmo 41, versículo 13. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Terminamos o primeiro livro de Salmos. O segundo livro de Salmos vai dos capítulos 42 até o capítulo, vai entre o capítulo 42 até o capítulo 72. E nesse trecho nós lemos que Deus reina. Primeiro, Deus liberta, livro 1. Segundo, Deus reina, no livro 2. Após a descrição do reinado de Davi, nós somos convidados a relembrar o período em que Salomão reinou sobre Israel, assumindo o trono deixado por seu pai. E nesses salmos nós lemos sobre a glória daquela época. E há dois focos especiais que lembravam muito a época de Salomão. O primeiro foco é o Monte Sião, que ficava em frente a Jerusalém, e o segundo foco é o Templo de Deus, situado dentro de Jerusalém. Esses dois lugares são ressaltados porque lembravam da presença de Deus entre o povo. E ao longo desse trecho, capítulo 42 até o capítulo 72, nós lemos o seguinte. Nós vemos em primeiro lugar salmos de lamento. Se você reparar, capítulos 42 até 44, nós vemos salmos de lamento. Depois 54 até 59. Depois 60 até 64. E por fim, 69 até 71. Salmos de lamento. Essas são canções feitas em formas de orações, nas quais, em sua maioria, pediam a ajuda de Deus sobre diversas situações. Em segundo lugar, nós vemos salmos de adoração, capítulos 45 até 48, e depois capítulos 65 até 68. O alvo desses salmos é a celebração da cidade de Deus, que era Jerusalém, e do seu monte, o monte de Deus, o Monte Sião, que ficava em frente a Jerusalém. Porque esses dois lembravam que Deus estava presente entre o povo, que Deus realizava seus grandes prodígios entre Israel. E dentro desses salmos há até um poema de celebração ao casamento de um rei, que é o Salmo 45, onde nós temos aqui uma ideia de como era uma cerimônia matrimonial naquela época. Se você tem curiosidade, é só ler o Salmo 45 depois, com mais tempo aí, tá? A gente não vai focar tanto nele hoje. Em terceiro lugar, nós temos os salmos de instrução, que vai desde o capítulo 49 até o capítulo 53. E esse trecho aqui, ele se dedica a ensinar os seus leitores sobre as atitudes corretas que se deveria ter diante de Deus quando as pessoas o cultuavam. E dentre elas se destacam, por exemplo, capítulo 49, não confiar no poder do dinheiro. Capítulo 50, obedecer à palavra de Deus. Capítulo 51, ter um espírito quebrantado. Isso porque, capítulo 52, Deus rejeita os maus. E Deus expõe a tolice desses homens maus a todos. Capítulo 53. Por fim, nós vemos no capítulo 72, esse segundo livro terminando, um salmo de Salomão. Esse capítulo é a conclusão a esse segundo livro, onde Salomão ressalta a majestade do reino de Israel debaixo do reinado soberano de Deus. Então, após demonstrar que Deus reina no segundo livro, os compositores dos Salmos nos dizem o seguinte, olha lá, Salmo 72, versículos 19 e 20, a nossa doxologia. Bendito seja para sempre seu nome glorioso, e toda a terra encha-se da sua glória. Amém e amém. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Deus é exaltado como Rei Supremo de Israel, e a época gloriosa dos reinados de Davi e Salomão é encerrada com o término das palavras de Davi. Chegamos ao terceiro livro de Salmos, que vai dos capítulos 73 até o capítulo 89. Nesse terceiro livro nós vemos que Deus disciplina.
Primeiro, Deus liberta. Segundo, Deus reina. Terceiro, Deus disciplina. Como nós já sabemos, após o auge do reinado de Salomão, Israel entrou em declínio. O próprio Salomão, que havia começado bem o seu reinado, termina a sua vida como um mau rei. E por isso o reino foi dividido em duas partes. E após isso, o povo de Deus viveu uma época de intensa queda livre. Esses foram anos difíceis para os crentes de Israel. Todos os reis do norte se desviaram do Senhor, e por isso a nação foi punida por Deus, e com raras exceções, os reis do sul seguiram o mesmo caminho. E assim, todo o povo pagou por seus pecados. No final do terceiro livro, não há mais rei em Israel, e a maioria do povo abandonou ao Senhor. Tudo isso como disciplina de Deus contra os seus pecados. E essa história é narrada através do seguinte percurso. Primeiro nós vemos salmos de lamento, do capítulo 73 até o capítulo 83. Nesses salmos o povo clama a Deus por socorro. E o povo alega que o Senhor os havia rejeitado para sempre. É comum nós lermos nesses salmos expressões como, por quê? Ou até quando, Senhor? A impressão do povo era a de que Deus os havia abandonado. Em segundo lugar, nesse terceiro livro, nós vemos salmos de confiança, desde o Salmo 84 até o 87. Porque apesar de lamentar a sua triste situação, o povo ainda tinha a esperança de que Deus os perdoaria, e Deus os salvaria mais cedo ou mais tarde. Olha que interessante, um pouquinho dessa esperança do povo, lá no Salmo 86, versículos 14 até 17. Olha lá, Salmo 86, versículos 14 até 17. Ó Deus, os soberbos têm se levantado contra mim, e um bando de violentos procura tirar minha vida. Eles não te levam em consideração. Mas tu, Senhor, és um Deus compassivo e benigno, paciente, grande em misericórdia e verdade. Volta-te para mim e compadece-te. Fortalece teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que aqueles que me odeiam vejam e sejam humilhados, pois tu, Senhor, me socorres e consolas. Essa era a esperança do povo, o clamor do povo, a confiança do povo. Em terceiro lugar, nós vemos salmos de tristeza, e é interessante isso no Salmo 88 e 89. Mesmo diante de tamanha confiança que o povo tinha de que Deus os salvaria, o cenário de Israel era de calamidade e completo desespero. Os inimigos estavam às portas de Jerusalém, e a derrota era quase que certa. Por isso é que o Salmo 88 foi incluído nessa lista aqui. O Salmo 88 é um salmo digno de atenção. Ele é o poema mais amargo e mais tenebroso de toda a Bíblia. Nesse salmo não há sequer uma palavra de esperança em todo o seu conteúdo, a não ser o início dele, que diz no versículo 1: Ó Senhor, Deus da minha salvação. Depois é só desgraça. E o salmo termina com a palavra trevas. É interessante, né? Vale a pena você ler ele numa outra ocasião. E é assim que termina esse terceiro livro dos Salmos, com a triste impressão de que Deus havia abandonado seu povo e que eles estavam cercados de trevas. Porém, mesmo diante da disciplina de Deus contra o seu povo, os editores dos Salmos concluem o seguinte, na sua doxologia. Olha que interessante o que eles incluem no final do capítulo 89. Salmo 89, versículo 52. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Deus continuava sendo digno de ser bendito, mesmo em dias de disciplina contra o pecado. Chegamos ao quarto livro. Vai do capítulo 90 até o capítulo 106. E nesse quarto livro nós vemos que Deus sustenta. Deus sustenta. Se em primeiro lugar nós vimos o primeiro livro, Deus liberta. Segundo livro, Deus reina. Terceiro livro, Deus disciplina. Quarto livro, Deus sustenta. Não teve jeito. O povo de Judá, que era o reino do sul, foi levado cativo por seus inimigos até a terra da Babilônia. E esses salmos nos transportam para aquela época, uma época de muito sofrimento do povo de Deus.
Porém, em meio a tanta dor, ainda havia a esperança de que Deus sustentava o seu povo e de que Deus um dia iria restaurar o seu povo novamente em Jerusalém. E apesar de estar triste, de estar oprimido, o povo judeu acreditava que um dia um rei divino surgiria, um rei da linhagem de Davi, e esse rei libertaria o povo de Deus para sempre das garras dos seus inimigos. E aqui nós encontramos as seguintes poesias. Primeiro nós vemos um salmo de Moisés, que é o capítulo 90, que introduz o quarto livro. Esse trecho começa citando o salmo mais antigo de todos, composto por Moisés há mais de 1000 anos, lembrando Israel de que Deus sempre existiu. Esse salmo é interessantíssimo, ele diz que de eternidade em eternidade Deus existe. Deus é Deus. Deus sempre existiu, Deus sempre se manteve fiel às suas promessas com os homens. Em segundo lugar, nós vemos salmos de confiança e gratidão, Salmo 91 e 92. Aqui o povo expressa a sua confiança de salvação e agradece ao Senhor pelo seu cuidado, mesmo estando no exílio. Depois nós vemos, em terceiro lugar, os salmos de reinado de Deus, capítulo 93 até 99. Esses salmos ressaltam o governo de Deus sobre toda a terra, e não só sobre o seu próprio povo. Deus continuava sendo soberano sobre os reinos da terra, mesmo que Israel tivesse sido derrotado por seus inimigos. Em quarto lugar, nós vemos salmos de adoração e esperança, Salmo 100 até o Salmo 106. Aqui, alguns salmos de Davi são incluídos novamente, Salmo 101 e Salmo 103. E são incluídos justamente para lançar a ideia de que Deus um dia levantaria um rei para salvar o povo. Então o povo apela ao Senhor para que ele reúna os seus exilados. Olha o que diz o Salmo 106, versículo 47. 106, versículo 47. É o povo dizendo: salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentre as nações, para que louvemos teu santo nome e nos gloriemos em teu louvor. Esse era o clamor do povo: Deus nos livre do exílio. E por fim, os editores dos Salmos concluem esse quarto livro, afirmando que Deus foi o refúgio e o sustento do povo durante todo o tempo em que o povo ficou no exílio. Olha o que diz o versículo 48 do Salmo 106. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga amém, aleluia. Chegamos ao quinto livro e último livro dos Salmos, capítulo 107 até o capítulo 150. E nesse trecho nós lemos que Deus restaura. Não se perca pelas palavras. Deus liberta, primeiro livro. Segundo livro, Deus reina. Terceiro livro, Deus disciplina. Quarto livro, Deus sustenta. E quinto livro, Deus restaura. Deus restaura. Se você reparou, os livros que nós vimos parecem estar numa crescente, né? Eles começam com a libertação de Deus, depois apresentam o seu reinado sobre o povo, porém esse povo continuava a pecar contra o Senhor. E esse povo é disciplinado por causa disso, mas em meio à disciplina, Deus ainda sustenta o seu povo. E esse povo aguarda uma restauração final e definitiva, em que eles seriam completamente libertos de seus inimigos e dos seus próprios pecados. Pois o que lemos nesse último trecho de Salmos é exatamente isso. Finalmente, o povo foi libertado do cativeiro, e o povo retorna para Jerusalém. A vida agora estava recomeçando. Havia a esperança de que aquele tão esperado rei da linhagem de Davi surgisse a qualquer momento e voltasse a reinar sobre o povo por todo sempre. E assim, o que nós lemos nesse bloco é o seguinte: primeiro nós lemos salmos de adoração, capítulo 107 até capítulo 109. Essa adoração é pelo resgate de Deus. Olha que interessante como começa o quinto livro. Salmo 107, versículos 1 até 3. Olha o que diz: rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Digam os remidos do Senhor, que Ele resgatou da mão do inimigo, e os que reuniu dentre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Perceba, o povo está dizendo, depois de tanto sofrimento, Deus reuniu os seus exilados, Deus os trouxe de volta à sua terra. E em meio a esses louvores, há a exaltação do governo de Deus sobre todas as nações, no Salmo 108.
E aí nós vemos o segundo tipo de salmos nesse trecho. São os salmos festivos, do capítulo 110 até o capítulo 118. E a partir de agora o povo começa a vislumbrar o grande futuro que Deus vai lhes dar um dia. E eles começam celebrando o futuro e eterno reino de Deus sobre os homens nesses salmos, nos salmos festivos. Em terceiro lugar, nós temos um salmo de celebração à lei de Deus, no capítulo 119. No maior poema da Bíblia, o povo se alegra por ter a palavra de Deus escrita. O povo se alegra porque ama estudar essa palavra, ama praticar essa palavra, mesmo agora após o exílio. Principalmente agora que era uma época de reforma espiritual. Em quarto lugar, nós vemos salmos de romagem. Salmos de romagem, do capítulo 120 até 134. Esses salmos eram músicas que o povo cantava todas as vezes que subia até Jerusalém para cultuar a Deus, 3 vezes ao ano, depois do exílio. Eram chamados também de salmos de degraus ou salmos de subida, porque o povo subia até Jerusalém. O povo os cantava durante a peregrinação até o templo, em meio ao calor do deserto, em meio às noites frias, em meio aos perigos e assaltantes. E é aí que nós vemos o seguinte texto, aquele salmo que muitas pessoas conhecem, muitas pessoas repetem, mas que não é lido dentro do seu contexto, muitas vezes. Salmo 121, versículos 1 e 2, olha que interessante. 121, 1 e 2. Imagine um salmista, um judeu saindo da sua terra, deixando todas as coisas lá, indo até o templo com toda a sua família, enfrentando o calor do deserto, as noites frias, possíveis assaltantes no caminho. Não havia estradas naquela época. Salmo 121, versículos 1 e 2. Imagine esse judeu dizendo: elevo meus olhos para os montes, de onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Fantástico, não é? Porque o que nós estamos vendo aqui é que mesmo que nos montes houvesse bandidos e feras terríveis, o socorro do povo vinha de Deus. Deus cuidava deles mesmo na estrada escura da noite. Por isso eles cantavam esses salmos naquelas caminhadas longas até chegar em Jerusalém. Em quinto lugar, nós vemos salmos de adoração. Capítulos 135 até 137. Esses eram músicas que o povo cantava quando chegava em Jerusalém, quando chegava a salvo de todos os perigos para adorar a Deus. Eram músicas que eles cantavam dentro do templo. Salmos de Davi, nós vemos agora capítulos 138 até 135, 138 até 145. É o sexto tipo de salmo que nós encontramos nesse último livro. São um dos últimos salmos. Foram incluídos aqui para dar a ideia de que o povo tinha a esperança de um rei davídico que viria. Um rei perfeito, um rei que reinaria para todo sempre sobre o seu povo, o tão esperado Messias. E por fim, o livro dos Salmos termina com uma doxologia final. Agora, dessa vez, os editores não acrescentam apenas um versículo para concluir um dos seus livros, mas eles incluem 5 salmos de elogio a Deus, 5 salmos de doxologia, que vai do capítulo 146 até o capítulo 150. Eles concluem não só o 5º livro, mas concluem toda a obra dos Salmos. Interessante, são 5 livros, eles colocam 5 capítulos para encerrar o livro inteiro, toda a obra. Ao todo, eles celebram a soberania de Deus nesses Salmos. A soberania de Deus sobre todas as coisas. E eles adoram ao Senhor, eles agradecem ao Senhor pelo seu cuidado durante todo esse percurso. A ideia aqui é de que nós somos convidados a participar de um grande coro celestial, ao lado de Deus, no seu reinado eterno sobre a criação. Parece que nós fomos conduzidos até o céu. Olha o capítulo 150, como termina o livro dos Salmos. Versículo 1, aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Olha agora o versículo 6. Todo ser que respira, louve o Senhor, aleluia. É assim que termina o livro dos Salmos. E é exatamente essa mensagem que esse livro nos comunica. Em meio a um mundo caído, Deus
preserva o seu povo com graça e juízo, até conduzi-lo ao seu reino prometido. Fiz até uma rima aqui, se você reparou. Em meio a um mundo caído, Deus preserva o seu povo com graça e juízo, até conduzi-lo ao seu reino prometido. E o que é interessante é perceber que mesmo vivendo em épocas diferentes, a nossa história é muito parecida com a descrita por esse livro. Hoje também temos a oportunidade de experimentar a libertação de Deus e começar a ter Deus como nosso rei, o rei sobre nossas vidas. Mas nós continuamos a pecar. E isso traz consequências severas sobre os nossos atos, mesmo que nós não queiramos admitir. Nós vivemos em um mundo caído, um mundo que nos tenta ao pecado, um mundo que nos causa dor. Além disso, nós pecamos e nós nos afastamos diariamente do Senhor, por isso Ele nos disciplina. Mas mesmo em meio ao seu castigo, Ele nos preserva pela sua graça. E isso é o que nos dá esperança. A esperança de que um dia nós seremos completamente resgatados do exílio, que é esse mundo de dor, e seremos transportados para Jerusalém celestial, onde Deus reinará sobre tudo e sobre todos, e nós não seremos mais assolados pelo mal causado pelo pecado. Eu creio que aqui se encaixa a leitura de um dos mais belos salmos de romagem, ou salmos de degraus, que eram cantados todos os anos pelo povo de Deus ao subir para Jerusalém para adorar a Deus. Volte algumas páginas, Salmo 126, versículos 1 a 6, olha o que diz. Leia esse trecho, imaginando a sua história nesse mundo, esperando um dia o céu chegar. Olha o que diz. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. E se dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Senhor, restaura nossos cativos, assim como renovas as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de júbilo. Aquele que sai chorando a plantar a semente voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo seus feixes. Aqui o povo descreve a sua alegria ao ter sido liberto do cativeiro na Babilônia. E essas palavras podem se aplicar também à alegria dos crentes, quando um dia Deus nos libertar deste mundo e nos transportar para a Sião celestial. Nesse dia ficaremos como quem sonha. Nesse dia teremos nossa boca cheia de riso, cheia de cânticos de alegria, e diremos uns aos outros: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Por isso, queridos, vale a pena lembrar que mesmo que venhamos a semear a justiça de Deus nesse mundo com lágrimas, sofrendo na pele os efeitos do pecado, um dia colheremos os frutos dessa plantação com cânticos de júbilo. Com cânticos de júbilo na presença de Deus, no novo céu e na nova terra. Essa é a resposta à primeira pergunta dessa noite. O que podemos aprender com os Salmos? Essa preciosíssima lição. Em meio ao mundo caído, Deus preserva o seu povo com graça e juízo, até conduzi-lo ao seu reino prometido. Haveria um dia em que tudo isso seria cumprido na mente do povo judeu, e para nós também é verdade. Haverá um dia em que tudo isso será cumprido plenamente. Amém? Muito bom. Vamos à segunda pergunta dessa noite, a segunda parte desse nosso sermão, que é o que nós podemos fazer com os Salmos. O que nós podemos fazer com os Salmos. E agora eu vou ser um pouco mais prático nessa mensagem. Na busca por algum tipo de literatura devocional, muitas pessoas vão apenas para as páginas do Novo Testamento e elas se esquecem do livro dos Salmos. Então, por exemplo, as pessoas, quando querem se aproximar mais de Deus ou conhecer mais sobre Jesus, vão lá para os evangelhos, ou as cartas de Paulo, ou as cartas de Pedro, mas muitos se esquecem de Salmos. Por isso, nesse ponto aqui, o meu alvo é mostrar para você, que está me assistindo nessa noite, alguns exemplos de como os Salmos não só nos contam sobre a história
que nós estudamos, como podem nos conduzir em nossa própria história nesse mundo. E eu quero fazer isso dividindo esse meu tempo agora em duas partes. Primeiro, te explicando cada um dos diferentes estilos poéticos que nós encontramos no livro dos Salmos. E, em segundo lugar, aplicando esses estilos na nossa vida. Tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito comunitário, quando nós nos juntamos como povo de Deus. Tá bom? Então vamos lá. O que podemos fazer com os Salmos? Primeiro, vamos explicar os diferentes estilos poéticos que encontramos nos Salmos. Se você reparou na primeira parte dessa mensagem, na primeira pergunta, eu falei rapidamente sobre a maioria dos estilos poéticos que encontramos nos Salmos. Mas agora eu vou tentar explicar com um pouco mais de detalhes cada um desses que eu já citei. Esses são os estilos mais frequentes usados no livro dos Salmos. O primeiro estilo poético do livro dos Salmos são salmos de lamento. Salmos de lamento. Esses salmos eram poesias que expressavam o medo, a tristeza, a dor ou a angústia do salmista. Neles, o autor sempre transmitia a ideia de abandono, de alguém perdido no desespero, alguém enfrentando tristezas e angústias profundas. Nesse tipo de salmo, nós vemos muita sinceridade. E às vezes há até um desejo de vingança contra aqueles que faziam mal ao salmista. E é comum nós vermos alguma expressão de confiança em Deus ao término desses salmos, uma confiança de que o Senhor um dia responderia àquela oração. O segundo estilo poético que nós encontramos nesse livro são salmos de ações de graças, ou salmos de gratidão. Estas eram canções que continham louvores a Deus pelo seu livramento, e uma série de agradecimentos ao Senhor pelo que Ele havia feito. Eles têm algumas peculiaridades com os salmos de lamento, mas no caso dos salmos de gratidão ou de ações de graças, o livramento já havia chegado. Então o salmista era grato pela salvação de Deus. O terceiro estilo poético que nós encontramos nesses livros, nesse livro de salmos, são salmos de adoração ou salmos de louvor. Muitas vezes esses salmos são chamados de hinos, porque em essência eles são canções que engrandecem ao Senhor, simplesmente por quem o Senhor é, e algumas vezes pelo que o Senhor faz. Independentemente dos motivos que o salmista apresenta, o convite é sempre o mesmo. Bendizei, louvai, exaltai a Deus. São músicas compostas apenas para elogiar ao Senhor. Um quarto estilo poético que encontramos nesse livro são salmos de confiança. De fato, estes aqui aparecem menos no saltério, é um aqui, outro lá, porém eles são muito ricos, muito preciosos. Em resumo, o que se faz nesse salmo simplesmente é declarar a Deus o quanto o povo confiava nele. O salmista lamentava a Deus, porém ele sempre colocava sua confiança no Senhor. E aqui se encaixam os salmos de romagem, por exemplo, ou os salmos de subida, de degraus, né? O povo confiava em Deus. Um quinto estilo poético são os salmos de sabedoria, ou os salmos didáticos. Esses eram salmos escritos para ensinar o povo de Deus a respeito do próprio Deus através da música. Não eram canções que focavam apenas em ritmo ou no refrão daqueles que gruda na cabeça, como a gente tem as músicas, os hits de verão, né? Não eram. Eles eram músicas mais profundas. Músicas que tinham a intenção de ensinar verdades teológicas e importantes para os seus leitores e para os seus cantores. E uma vez que a pessoa decorava a música, então era natural que ela decorasse também a lição que o salmo queria ensinar. Então eles eram muito bem-vindos na educação do povo de Deus. Um sexto e último estilo aí que eu quero citar aqui, poético do livro dos Salmos, são os salmos de realeza, ou salmos de entronização. Eles eram músicas que focalizavam o Monte Sião, a cidade de Jerusalém, o templo de Deus e até mesmo o seu rei, o ungido do Senhor. O alvo desses salmos era relembrar ao povo que Deus reinava sobre eles e Deus fazia isso por meio do seu rei terreno. Por isso também lemos alguns salmos que são chamados de salmos messiânicos, salmos que apontavam para um Messias, um Salvador. Ao ouvir essas músicas, o povo lembrava da graça e da misericórdia de Deus, que enquanto Deus perseverava com o seu povo, mesmo em dias difíceis de tribulação, independentemente se o povo tivesse cometido pecado ou não.
Então, esses são os 6 estilos poéticos mais frequentes no livro dos Salmos. Salmos de lamento, de ações de graças, de adoração ou louvor, de confiança, de sabedoria ou didáticos e salmos de realeza ou entronização. Chegamos à segunda parte dessa nossa segunda pergunta, né? O que podemos fazer com os salmos? Primeiro entendemos quais os tipos de salmos que encontramos. Agora, nós vamos aplicar esses tipos diferentes, esses estilos poéticos diferentes dos salmos nas nossas vidas. Diante de tudo que nós já vimos, perceba como esses salmos podem ser úteis nas nossas vidas, em todas as dimensões possíveis, começando pelo âmbito individual e chegando até o âmbito coletivo no nosso culto a Deus. Eu quero propor para você pelo menos 3 áreas onde nós podemos aplicar o livro dos Salmos nas nossas vidas. A primeira área de aplicação dos Salmos é na devoção individual. Na devoção individual. Aqui eu estou falando da sua busca pessoal a Deus, nos seus momentos a sós com o Senhor. Muitos de nós não sabem o que fazer nessas horas. E tem muitas pessoas que acabam usando isso como desculpa, né? Eu nunca tenho um tempo separado com Deus no meu dia, porque eu não sei o que fazer nesse momento, né? Ninguém nunca me ensinou, enfim. Mas como nós vimos, o Salmo 119, ele é um salmo de celebração individual pela palavra de Deus. E nesse salmo, o salmista demonstra todo o seu amor à lei de Deus. E ele explica o que esse amor pode produzir na vida de alguém. Então eu quero que você observe comigo ao menos 3 exemplos que esse salmo nos dá que podem ser replicados na nossa devoção pessoal. Eu não sei o que fazer na minha devoção pessoal. Deixa eu te dar 3 exemplos aí que o próprio Salmo 119 nos apresenta. Primeiro exemplo, olha lá, vamos então abrir aí, vamos abrir o Salmo 119. Primeiro exemplo de como usar, do que fazer na nossa devoção pessoal. A leitura da palavra. A leitura da palavra. Muitos não consideram a leitura bíblica como um exercício importante na sua vida. E por causa do avanço tecnológico, muitos preferem apenas ouvir a leitura bíblica, né? Por algum tipo de gravação, enfim. Isso não é de todo ruim. Tem lá as suas vantagens, mas tem se perdido muito o hábito de ler a palavra de Deus. Muitas pessoas nem andam mais com suas bíblias físicas, né? As pessoas não sabem mais achar os livros na sua Bíblia. Mas isso não é uma opção para o salmista. Perceba como ele valorizava a palavra de Deus. Salmo 119, versículo 4, olha o que ele diz: ordenaste teus preceitos para que fossem obedecidos com cuidado. Ele sabia que as ordens de Deus foram dadas para serem obedecidas, mas como ele poderia obedecê-las? Olha o versículo 13: com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Segundo o salmista, ele só poderia obedecer a palavra de Deus se soubesse dessa palavra. Por isso ele declarava, ou ele narrava tudo o que estava escrito na sua Bíblia. Em outras palavras, ele repetia o que Deus havia dito. Aqui, queridos, está a importância de lermos as Escrituras, não só porque nós entendemos as Escrituras, mas para repetir o que ela diz, e fazer isso até em voz alta. Porque à medida que nós fazemos isso, nós vamos nos acostumando com as expressões bíblicas, vamos nos acostumando com as suas palavras, com as suas frases, e assim nós estamos no caminho certo para compreender o que Deus diz, falar o que nós lemos na Bíblia. Olha o versículo 103 agora, olha o que diz: como tuas palavras são doces ao meu paladar, mais doces do que o mel em minha boca. O que o salmista está dizendo é que quanto mais nós lemos e repetimos a palavra de Deus, mais doce ela se torna em nossos lábios. Em muitos momentos a leitura da palavra é mais saborosa do que uma refeição, ou mais doce do que aquele doce que nós mais gostamos. Isso porque, olha o que ele diz no verso 130 agora: a exposição das tuas palavras concede luz, dá entendimento aos simples. Quanto mais nós somos expostos ao que Deus diz, mais luz nós teremos em nossas vidas. Ter as palavras do Senhor reveladas a nós e então explicadas faz até pessoas mais simples terem entendimento. É por isso que o salmista conclui no versículo 172, olha lá, 172. Que minha língua celebre tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos. Ele queria celebrar a lei de Deus com a sua boca.
por tudo que ela representava. Queridos, leiamos a palavra de Deus. Façamos isso diariamente. Leiamos ela em silêncio, mas também em voz alta. Com certeza isso será de grande proveito para nós. Um segundo exemplo do Salmo 119 na nossa devoção pessoal é a meditação na palavra. O primeiro é a leitura da palavra. O segundo é a meditação na palavra. Nesse Salmo 119, ao menos nós vemos por 8 vezes a repetição dessa palavra meditar, usada na expressão meditar na palavra de Deus. Eu quero ler com você alguns versículos. Olha o versículo 15, o que diz para nós. Salmo 119, 15. Medito em teus preceitos e observo teus caminhos. Versículo 23. Príncipes sentaram-se e falaram contra mim, mas o teu servo meditava nos teus decretos. Versículo 27. Faze com que eu entenda o caminho dos teus preceitos, assim meditarei nas tuas maravilhas. Versículo 48. Também levantarei as mãos para os teus mandamentos que amo e meditarei nos teus estatutos. Versículo agora 78. Sejam envergonhados os arrogantes, por me transtornarem sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Versículo 97 agora. Como amo tua lei, ela é a minha meditação o dia todo. Versículo 99 agora. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque teus testemunhos são minha meditação. Versículo 148 agora. Mantenho-me acordado nas vigílias da noite para meditar na tua palavra. A palavra hebraica para meditar, usada aqui nesses versículos, traz a ideia de manter algo no pensamento, constantemente. Ela também é usada para se referir ao repetir algo em voz baixa. Sabe ficar murmurando? É mais ou menos isso. Meditar na palavra de Deus é mais do que apenas ler sobre ela. É manter o seu conteúdo na nossa mente durante todo o dia e até de madrugada, como nós lemos. É refletir sobre o que ela significa e repetir isso para si mesmo a todo momento. Segundo o salmista, é porque ele meditava na palavra de Deus que ele conseguia entender e obedecer às ordens do Senhor, mesmo em dias difíceis, porque ele meditava na Escritura. Ao mesmo tempo, ele sabia também, porque ele meditava, o que responder às pessoas maldosas. Mais do que isso, meditar na palavra fazia do salmista alguém mais sábio que os mestres da sua época. Irmãos, meditem na palavra de Deus. Mantenham ela em seu pensamento o dia todo. Separem horas do dia e até da madrugada, por que não? Para repetir a si mesmo o que Deus diz. Isso lhes fará entender o que vocês leram e os tornará mais sábios, os ajudará a obedecerem ao Senhor até nos momentos de maior tentação ao pecado. Um terceiro exemplo que o Salmo 119 nos dá na nossa devoção pessoal é a memorização da palavra. Memorização da palavra. Perceba as seguintes palavras do salmista. Olha o versículo 9, Salmo 119, versículo 9. Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Aqui ele diz que para mantermos a nossa conduta pura ou limpa, diante de Deus é preciso viver de acordo com a palavra dele. E como ele fazia isso? Olha o versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Para viver o tempo todo de acordo com o que Deus diz, o salmista diz que guardava, ou que armazenava, escondia a Escritura no seu coração. Ou seja, ele internalizava a Bíblia. Ele fazia com que o conteúdo da palavra fizesse parte de quem ele era. Era isso que garantia para ele capacidade de fazer o seguinte, olha o versículo 16. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Por que esse homem não se esquecia da palavra de Deus? Porque ele havia guardado a sua palavra, a palavra do Senhor, no seu coração. E o que seria guardar a palavra de Deus no nosso coração, se não decorar o que ela diz? Quando nós memorizamos a Escritura, nós garantimos que a Bíblia esteja sempre conosco. Pare para pensar. Você vai sair da sua casa e não estará com a Bíblia ali, mas se você memorizou a palavra do Senhor, a Escritura estará contigo, onde quer que você vá.
E ela sempre vai te servir de consolo, sempre vai servir de consulta, sempre vai servir de exortação e sempre vai servir de encorajamento, porque ela está com você todo o tempo. Mesmo que nós não tenhamos a Bíblia em mãos, ela está em nosso íntimo, ela está no nosso coração. Portanto, não menospreze os efeitos poderosos que a memorização da palavra tem em nossas vidas. Decore versículos, memorize a palavra de Deus. Essa é a primeira área de aplicação dos salmos na nossa vida, na nossa devoção pessoal. Mas há uma segunda área que eu quero propor para você, que é no culto coletivo. No culto coletivo. Algo que eu ainda não citei sobre os salmos é que eles se dividem em duas grandes categorias: os salmos individuais e os salmos coletivos. Havia poesias que apenas uma pessoa cantava a Deus, mas havia outras que todo o povo de Deus cantava a uma só voz, especialmente em momentos de culto ao Senhor. E os salmos podem ser, esse tipo de salmos, podem ser muito úteis no nosso culto a Deus como povo ao Senhor, como povo do Senhor. O primeiro uso dos salmos no nosso culto pode ser no ensino. No ensino. Esse era o propósito dos salmos didáticos ou de sabedoria que eu disse aqui. Eles tinham o objetivo de ensinar através da música. Ensinar verdades sobre Deus, verdades sobre o mundo em que nós vivemos, verdades sobre os homens, sobre o pecado, sobre a vida futura. Tome, por exemplo, o Salmo 37, perdão. Olha lá, Salmo 37, versículos 1 até 4. Olha o que diz. Não te aborreças por causa dos homens maus, nem tenhas inveja dos malfeitores, pois em breve secarão como relva, murcharão como erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Você sabia que esse é um salmo didático? Sim, é um salmo de sabedoria. Esse é um poema que ensina crentes piedosos a não se desesperarem por viverem em um mundo cercado de descrentes. Um dia eles serão castigados por Deus, esses ímpios. Quanto aos crentes, eles não deveriam imitar esses homens maus, mas confiar em Deus e fazer o bem, que o resto Deus faria por eles. Queridos, em nossos cultos precisamos de pregações baseadas nos salmos, e em especial nos salmos didáticos. Há algo na sabedoria desses salmos que nós só encontramos aqui, e portanto precisamos aprender com o seu conteúdo, pois eles têm muito a nos ensinar. O segundo uso dos salmos em nosso culto é nas músicas. O primeiro é no ensino, o segundo é nas músicas. Queridos, é triste reconhecer isso, mas o fato é que o uso mais óbvio dos salmos é o que mais tem sido ignorado por grande parte dos cristãos. Cantar os salmos em público tem sido ignorado. Já é raro nós vermos pessoas cantando um salmo pessoalmente. Quanto mais nós vemos a igreja toda cantando os salmos em cultos dominicais. Isso não significa que as músicas que nós cantamos sejam ruins, ou que não devam ser apreciadas, mas significa que ao escolhermos apenas hinos, de tantos hinários diferentes dos quais nós dispomos, ou até mesmo escolhermos músicas atuais, mais contemporâneas, nós estamos deixando de lado o melhor hinário de todos. Não é o cantor cristão, não é a harpa cristã, não é o hinário para o culto cristão. O melhor hinário de todos é o livro dos Salmos. E por que este é o melhor hinário de todos? De todos os hinários que o homem já produziu em toda a sua história? Porque ele é um hinário completamente inspirado por Deus. Você quer um motivo maior do que esse? Para que a gente cante os salmos nos nossos cultos? Em nossa adoração a Deus, nós estaremos usando a sua própria palavra para cantarmos a Ele. Isso significa que as nossas músicas nunca terão algum erro teológico, nunca terão alguma imprecisão doutrinária, ou até mesmo nossas músicas nunca terão alguma heresia, o que está cheio hoje em dia nas músicas que nós ouvimos e às vezes cantamos na igreja. Queridos, nós precisamos resgatar o hábito bíblico de encharcar os nossos cultos a Deus de cânticos inspirados no livro dos Salmos. Quando nós começarmos a fazer isso, nós vamos perceber a pobreza teológica de tantas músicas que nós cantamos. E acabaremos descobrindo um rico tesouro de canções que falam sobre todo tipo de situação de vida. Músicas de adoração a Deus,
Qual foi a última vez que você cantou uma música que só exalta Deus por quem Ele é, e não pelas coisas que Ele te dá? Nós vamos cantar músicas de gratidão, que agradecem por motivos verdadeiramente importantes e não por coisas triviais do dia a dia. Músicas de lamento, músicas de confissão de pecados, músicas que reconhecem a nossa limitação humana, que clamam pelo socorro de Deus. É difícil encontrar músicas assim hoje em dia, né? Nos Salmos nós estamos repletos de músicas como essas. Enfim, nós precisamos cantar mais os Salmos em nossos cultos públicos. Uma terceira e última área de aplicação dos Salmos é na oração a Deus. Na oração a Deus. Talvez esse seja um dos usos mais importantes do livro dos Salmos para as nossas vidas, tanto em nossos cultos como igreja, quanto em nossas vidas individuais. Se você reparar bem, todos os 150 salmos são direcionados a alguém. São direcionados à pessoa de Deus. Em cada um deles há sempre expressões como, por exemplo, ó Deus, ouve minha súplica. Senhor, responda-me. Deus, faça alguma coisa, dentre tantas outras expressões. Isso significa que, além de serem músicas, os salmos eram orações. Orações. Como dizia Agostinho de Hipona, a teologia dos salmos era feita na segunda pessoa. Era direcionada a Deus. Era uma conversa entre o salmista e o Senhor. E perceba como isso é prático em nossas vidas. Quantas vezes nós decidimos orar a Deus e depois de alguns poucos minutos orando, nós acabamos não sabendo mais o que falar. Ou quantas vezes nós oramos a Deus e percebemos que as nossas súplicas não passam de pedidos simples, pedidos pobres, pedidos repetitivos. Sempre oramos, falando as mesmas palavras, agradecendo pelos mesmos motivos, ou pedindo pelas mesmas coisas de sempre. É aqui que os salmos podem entrar nas nossas orações. Nós podemos estudar os salmos e ver como aqueles crentes oravam a Deus e pelo que eles oravam. E então nós podemos inspirar as nossas orações nessas orações e basear o conteúdo das nossas orações nas orações dos salmos. Por exemplo, nós podemos fazer orações somente de adoração a Deus. Qual foi a última vez que você orou só por isso? Só adorando ao Senhor. Ah, eu não sei como fazer. Olha para um salmo de adoração e descubra. Orações de uma maneira que vão ser de uma maneira muito bem rica, muito preciosa, muito precisa. Você baseia a sua oração de adoração nos salmos. Nós podemos fazer orações de lamento, orações que expressem a nossa dor, muito melhor do que nós poderíamos expressar. Às vezes a gente não sabe nem o que falar, os salmos estão falando por nós. Nós podemos fazer orações de gratidão, orações de confiança verdadeiramente claras a Deus. Enfim, queridos, nós precisamos aprender a orar com os salmos, não só individualmente, mas como povo em nossos cultos. Tente experimentar isso por alguns dias, e você vai descobrir que isso é um vício, e você nunca mais vai querer parar. Leia um salmo, escreva uma oração baseada no que você leu. Depois disso, leia essa oração em voz alta. Essa é uma experiência fantástica. Experimente fazer isso na sua casa. Ore a Deus baseado no conteúdo dos salmos. E as suas orações passarão a ter outra aparência. Serão orações mais ricas, mais saborosas, mais cheias de cor, mais cheias de vida. Vale a pena fazer isso, queridos. Eu quero encerrar esse sermão observando rapidamente a 2 salmos muito importantes para o entendimento da sua mensagem como um todo. Em nossa primeira parte nesse sermão, nós respondemos qual é a mensagem do livro dos Salmos. E a nossa resposta foi a seguinte: em meio ao mundo caído, aquela rima, né? Deus preserva o seu povo com graça e juízo, até conduzi-lo ao seu reino prometido. Bom, que Deus conduz o seu povo até o seu reino eterno no céu, isso ficou muito claro para nós, né? Mas tem um detalhe muito especial em toda essa história, um detalhe que faz toda a diferença para nós. Como nós podemos fazer parte dessa jornada? O que nos torna participantes do povo de Deus? O que nos garante que o Senhor está nos conduzindo até chegarmos ao céu? A resposta para essas perguntas está exatamente nos salmos que introduzem esse livro, Salmo 1 e 2, que eu disse para você que a gente estudaria mais à frente, e vamos olhar agora rapidamente nessa hora. Perceba comigo o que eles dizem. Salmo 1, versículos 1 até 3. Olha o que dizem. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores.
Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo que ele fizer prosperará. O primeiro salmo começa dizendo que feliz de verdade não é quem vive como os ímpios, que não amam a Deus, não temem a Deus, e que por isso pensa e fala e faz o que essas pessoas fazem. Feliz de verdade, diz o salmo, é aquele que tem prazer na palavra de Deus, e não nas coisas ou pessoas desse mundo. E que por isso ele medita na palavra de Deus todos os momentos da sua vida. Ou seja, a verdadeira bem-aventurança está em, primeiro, se apegar à palavra de Deus e confiar naquilo que ela diz. Quem faz isso, prospera nessa vida, mesmo que seja assolado por diversas tribulações e angústias. E por que isso acontece? Olha o versículo 6 do Salmo 1. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. O Senhor aprova o estilo de vida daqueles que se apegam à sua palavra, e o Senhor os recompensa. Porém, quem não faz isso vive uma vida de destruição e caminha para a sua própria ruína. Isso significa que, para experimentar as bênçãos que o livro dos Salmos nos descreve, você precisa primeiro ter na palavra de Deus o seu prazer e nela confiar com todo o seu ser. Muito bem. Será que é só isso então? Eu só preciso me apegar à palavra de Deus? É só isso? Não. É preciso dar ouvidos ao que essa palavra diz. É preciso ouvir, atender ao que a palavra de Deus diz. Bom, então o que ela diz? Sobre o que ela fala? Sobre quem ela fala? É aí que entra o Salmo 2. Olha o Salmo 2, versículos 6 e 7. Salmo 2, versículos 6 e 7. Eu mesmo constituí o meu rei em Sião, meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Aqui Deus diz que estabeleceu o seu rei sobre toda a terra, um rei aprovado por ele. Esse rei, versículo 7 diz, é o próprio Filho de Deus no mundo. E o que nós devemos fazer em relação a isso? Olha os versículos 10 até 12 desse capítulo 2 de Salmo. Salmo 2, versículos 10 até 12. Agora, ó reis, sede prudentes, juízes da terra, acolhei a advertência. Cultuai o Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite, e não sejais destruídos no caminho, porque em breve sua ira se acenderá. Bem-aventurados todos os que confiam nele. Para sermos felizes, tanto nessa vida quanto na futura, precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz. E ela está nos dizendo que devemos acolher esta advertência. Devemos cultuar ao Senhor com temor e nos alegrar nele com tremor. E o que isso significa? Segundo o versículo 12, significa beijar o Filho de Deus. Naquela época, beijar a mão do rei era sinal de reverência, de respeito. Era o mesmo que dizer, ó rei, eu te reconheço como meu dono, eu me submeto totalmente às tuas ordens. Nesse salmo, Deus está nos dizendo que um dia sua ira será inflamada e todos os ímpios serão destruídos. Porém, só serão livrados do seu castigo aqueles que confiarem em seu Filho, aqueles que beijarem a sua mão, aqueles que crerem no Rei que Deus estabeleceu na terra. Você já sabe de quem esse salmo está falando, não sabe? Ele e tantos outros salmos de realeza, como eu disse, que são também chamados salmos messiânicos, estão falando do próprio Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Rei escolhido pelo Senhor, o Rei a quem nós devemos todos nos submeter. Aqueles que de fato amam a palavra de Deus confiam no Filho de Deus. E segundo esses dois salmos que lemos, somente estas pessoas é que são bem-aventuradas, são verdadeiramente felizes. Quem tem a palavra de Deus, na palavra de Deus o seu prazer, e quem honra e crê no Filho de Deus. É isso que nos garante que nós fazemos parte da maravilhosa história do livro dos Salmos. Ouvir a palavra de Deus e confiar no seu Filho. Se nós fizermos isso, seremos como os salmistas, conduzidos por Deus até o seu reino eterno, mesmo que nós soframos neste mundo caído no pecado. É só isso que garante
que, de fato, no final, tudo ficará bem. Sim, no fim das contas, tudo dará certo, mas somente para aqueles que ouvem o que Deus diz e confiam no seu Filho Jesus Cristo. Para estes, o livro dos Salmos faz todo sentido. E há a esperança de que um dia todo mal acabará e nós viveremos para sempre com o Senhor. Mas para aqueles que rejeitam a palavra de Deus, para aqueles que ignoram o seu Filho Jesus, o seu destino, como diz o Salmo 1, será a destruição final. Para eles tudo não ficará bem. Pelo contrário, irá piorar. Se você faz parte desse grupo, você que está me ouvindo nessa hora, a sua única esperança é se voltar para Deus hoje mesmo. Dar ouvidos à palavra de Deus e crer no seu Filho Jesus Cristo. Só quem faz isso pode de verdade entender, orar, cantar e experimentar a mensagem do livro dos Salmos, a mensagem que ele nos ensina. Eu quero orar nesse momento, com base no Salmo 23, que foi o que nós falamos hoje, para que todos nós possamos experimentar o que ele nos diz, por confiarmos no bom pastor, Jesus Cristo. Vamos ler, vamos orar baseados no Salmo 23, eu te convido a fechar os seus olhos nessa hora e aprender, aqui eu vou tentar mostrar para você como nós podemos orar com base em um salmo. E depois nós vamos cantar mais 2 salmos, e por isso nós guardamos essas 2 músicas para o final dessa transmissão. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos que Tu és o nosso pastor, por isso nada nos falta. Tu nos fazes deitar em pastos verdejantes. Tu nos guias para águas tranquilas. Renovas a nossa alma. Nos guias pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Nós percebemos, Senhor, que quando temos de andar pelo vale da sombra da morte, não precisamos temer mal algum, porque Tu estás conosco. A Tua vara e o Teu cajado nos tranquilizam. Nós sabemos que Tu preparas para nós uma mesa diante dos nossos inimigos. Tu unges a nossa cabeça com óleo, o nosso cálice transborda. Senhor, nós cremos que certamente bondade e misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida, porque o Senhor é o nosso pastor. E nós temos a esperança de que habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre, porque Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado pela mensagem desse salmo. Obrigado pelo livro dos Salmos. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Amém.